Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor nessa tarde, porque entendemos, meu Deus, que o Senhor é um Deus bom, verdadeiro, que socorre, meu Deus, daqueles que buscam o Senhor nos dias de aflição, que nos reveste, meu Deus, de poder e autoridade para vencer toda a força do mal, que nos ajuda, meu Deus, em todas as batalhas que enfrentamos nesse mundo, que nos ajuda, meu Deus, a preservar a nossa salvação para a nossa alma. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor nessa tarde, louvando e engrandecendo o seu nome, exaltando ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, e pedimos ao Senhor que o Senhor fortaleça a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, Pai, para que nós possamos, meu Deus, a cada dia servir ao propósito da salvação, da vida eterna, Pai, das batalhas espirituais contra as forças do mal, nos lugares celestiais, e para que nós possamos cumprir esse papel, nós precisamos do Senhor, precisamos da virtude do seu poder, para não temer, meu Deus, o dia mal, para ir adiante, Pai, diante de qualquer circunstância que se levante contra nós nessa vida. Por isso nós estamos aqui hoje. Receba a nossa vida, receba todo o nosso ser, Pai, e que esta tarde seja uma tarde de grandes bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Digam todos graças a Deus. Boa tarde, irmãos. Sentar em nome de Jesus. Hoje nós estamos vendo uma palavra que Deus me deu, está lá em 2 Samuel, capítulo 23. Vamos abrir? Samuel, capítulo 23. Vamos pegar do versículo 8 em diante. Deus me deu uma revelação aqui hoje para a igreja. Presta bem atenção nessa palavra, porque a palavra de Deus é a nossa força, né? É a porta de entrada da nossa vitória. 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 23. O ano está começando aí, né? O pessoal está assim meio apático ainda, meio devagar. Mas já começou mais tempo, mas alguns estão começando agora, alguns estão voltando de férias aí, né? Foram passear, então a gente está na casa de Deus, amém? Mas nós estamos aqui, Deus vai nos usar aqui, e vai ser assim, 23, versículo 8. A gente sabe, irmãos, que no mundo que a gente vive hoje em dia, né? Cada dia que passa, as lutas, elas estão crescendo em tudo quanto é tipo, né? De área da vida, né? Se a gente olhar hoje, se você olha para liga o noticiário aí, doença que aparece cada dia, uma doença nova, são crises pelo mundo afora, são perturbações, são perdas, são crimes, desrespeito, a anarquia está crescendo no mundo, as pessoas já não respeitam mais o direito do outro, e cada dia que passa a gente vê que as leis são mais fracas, o mal está crescendo, mas isso tudo é bíblico. Se nós olharmos bem, está escrito na Bíblia que cada dia que passasse, quanto mais chegasse próximo da vida de Jesus, o mundo natural enfrentaria essas situações, ficaria pior, né? E a gente sabe que nós temos o que procurar nos esforçar em Deus para a gente resistir, para nós realmente sermos um povo que não se deixa levar e nem vencer pelas coisas que estão acontecendo no mundo. E aqui nesse versículo, aqui no capítulo 23, versículo 8, nós vamos ver uma história do servo de Deus Davi, que ele tinha 37 homens valentes, diferenciados. E nós fomos chamados por Deus para fazer a diferença. Amém? E ele começa dizendo aqui, esses valentes foram os homens. Davi ele tinha, quando ele começou a fugir do rei, ele teve que sair da presença de Saul, ele tinha particular dele, esses soldados que eram realmente particular dele, 600 soldados. Mas ele tinha alguns soldados que se destacavam, alguns homens que se destacavam pela sua intrepidez e pela sua valentia. E aí começa dizendo assim: estes são os nomes dos valentes que Davi teve: José Bacebete, filho de Taquemone, né? O principal dos capitães. Este era Andino, o esbita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Agora te pergunto, numa época onde não existia revólver, metralhadora, né? Uma bomba, humanamente falando, se a gente olhar pelo lado natural, é possível um homem resistir a 800 homens, vencer 800 pessoas, uma pessoa só? Não contava, a luta era de espada, né?
Uma luta mais franca, mais próxima. Mas esse homem, a Bíblia diz que só assim ele venceu 800 homens. Olha só, mas se a gente olhar hoje, não é diferente. Se a gente olhar hoje para a situação da vida que a gente tem, os problemas, às vezes, se nós olharmos pelos olhos naturais, tem muitas coisas que nós não conseguimos vencer. Mas se nós estivermos voltados para Deus, com o Espírito Santo de Deus, a gente consegue. E é essa a diferença. Esses homens de Davi, principalmente esse que a gente está vendo, que era o primeiro, ele conseguiu sozinho vencer 800 homens. Feriu de uma vez. Não foi esperar ali, armar uma armadilha, fazer uma emboscada, não. De uma vez ele conseguiu enfrentar 800 homens. Mas como, pastor? Como é possível uma coisa dessa? Humanamente falando, não pode. Mas se nós estamos em Deus, se nós estamos firmados no Senhor, se nós estamos realmente alicerçados no Espírito Santo, tudo é possível aqui. Nós conseguimos vencer muitas coisas. Nós conseguimos ir adiante diante de situações que sem Deus não podemos conseguir. Que sem o poder de Deus, a unção de Deus, a gente ia adiante. É isso que a gente tem que entender. Nós precisamos ser pessoas valentes, porque nós somos de Deus. Nós precisamos ser pessoas diferenciadas. Mas isso só vai acontecer na nossa vida. Nós vamos ser só pessoas que não arredam o pé, que não cedem às lutas do dia a dia, das coisas que acontecem na nossa vida, se nós realmente estivermos ligados com a Espírito Santo. Senão a gente não vai. Porque cada dia que passa as coisas estão mais difíceis realmente. E a Bíblia diz 800, esse era o primeiro deles, a 800, e os feriu de uma vez. E continua dizendo aqui, ó, versículo seguinte: e depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auri, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, enquanto de Israel os homens subiram. Está vendo? Estava ali Davi, os seus homens, estavam os filisteus, que eram muito maiores em números, né? Muito mais quantidade. E a Bíblia diz que estava ali o segundo valente de Davi. E ele olhou para aquele exército dos filisteus, e a Bíblia diz que eles provocaram, eles foram para cima. E aí, irmão, a gente fica olhando, como é que pode? Se eles eram tão inferiores em quantidade, em número de soldados, de pessoas, mesmo assim, eles não temeram, eles provocaram o inimigo. A Bíblia diz claramente, eles provocaram o inimigo, né? Quando subiram para a guerra. E é isso que a gente tem que entender. Toda pessoa que realmente ela está em Deus, ela está em Cristo, ela não pode fugir, ela não pode ter medo do inimigo. E ele pode vir de várias formas, às vezes é através de uma doença, é de uma perda na vida financeira, na saúde, numa área familiar, na área espiritual, com alguma coisa que às vezes ele tenta colocar na nossa vida, que se nós não estivermos em Deus, nós não vamos conseguir resistir. Mas se nós estivermos ligados com Deus, com o Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir, irmãos, lutar contra esse inimigo, se voltar, provocar ele. E é isso que nós temos que entender. Esse homem, esse segundo homem valente de Davi, mesmo assim a Bíblia diz claramente que os inimigos estavam ali, eles estavam diante do inimigo, e eles conseguiram que se ajuntaram e provocaram. E provocaram o inimigo. Hoje, quantas pessoas que são de Deus, que quando vê o inimigo, fogem e se assustam. Às vezes se levanta uma situação e vê a pessoa continuar firme ali, lutando, se esforçando, batalhando, enfrentando, muitos não conseguem, muito pelo contrário. Acabam cedendo, acabam recuando, se escondendo. Por que isso? Porque começam a viver pela natureza das coisas, e olhar as coisas pela natureza da vida, dos olhos, dos sentidos, e às vezes não consegue resistir, não consegue provocar. Nós somos homens de Deus, pessoas de Deus, como chamar para resistir ao diabo, a Bíblia diz, para resistir às obras do inferno, para lutar contra elas. Mas se nós estivermos sozinhos, desligados de Deus, nós não vamos conseguir, porque o medo está aí, o temor está aí, os problemas estão aí diante de Deus. E ele continua dizendo aqui, olha, mais um homem de Deus, que também da mesma maneira, olha só. E esse aqui que a Bíblia diz, né? Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, olha só, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada a espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Olha que coisa interessante. Aquele homem, ele lutou de tal maneira ele lutou contra o inimigo. A Bíblia diz aqui que não eram poucos inimigos, os filisteus, que a espada colou na mão dele, grudou, era como se fosse pele dele. E é isso que a gente tem que entender. A nossa
força, a nossa capacidade de entrar diante de Deus para vencer o inimigo é a palavra de Deus. E se nós queremos vencer, se nós queremos realmente lutar, nós temos que estar apegado a ela, não soltar de jeito nenhum, porque senão a gente não consegue. E o problema de muitos filhos de Deus não está em conseguir isso, porque às vezes vem a circunstância, o inimigo se levanta, a pessoa até se levanta, até provoca o inimigo, mas ele não tem aquela condição, aquela força, aquela capacidade que vem de Deus, porque está tão desligado de Deus que não consegue vencer. Esse homem, a Bíblia diz que ele lutou, que a espada que ele estava usando ficou pegada na mão dele, lutou como se fosse a mesma carne, a mesma pele dele, e aí a Bíblia diz que operou um grande livramento. Diga glória a Deus. Quem é que quer um grande livramento de Deus? Não tem outro jeito, irmão. Se nós não entendermos que nós precisamos resistir, lutar, nós temos que ser valentes. A Bíblia diz que nós, para vencermos, temos que ser mais valentes que valentes. As coisas estão aí, os problemas estão aí, as adversidades, as lutas do dia a dia, mas se eu quero um grande livramento de Deus, eu não posso ceder de jeito nenhum. Não adianta, se eu ceder, a Bíblia diz, Deus não tem prazer naquele que recua. Eu tenho que ir para diante do inimigo e enfrentar, sabendo que Deus está comigo, se eu quiser um livramento. Além, porque esse homem aqui, ele foi sozinho, mas a Bíblia diz que ele não estava sozinho. Existiam outras pessoas com ele, mas na hora daquela luta ele lutou sozinho. E as outras pessoas que às vezes ficaram com medo, que estavam ao lado dele, só vieram depois que ele tinha ganhado essa batalha para pegar o despojo, que são as coisas que eles tinham conquistado, que ele destruiu aqueles homens. Só despojo, você não sabe. Por isso que a gente tem que abrir os olhos. Nós não podemos, irmãos, deixar Deus de lado, deixar a palavra. Nós não podemos nos enfraquecer espiritualmente do Espírito Santo, porque nós não sabemos o dia que nós vamos enfrentar uma batalha que às vezes você tem um monte de gente do teu lado, mas que não vai te ajudar, porque vão se amedrontar, vão se acovardar, e você precisa de vencer, e você precisa enfrentar. Diga para Deus, ele enfrentou, e aqueles que estavam do lado dele, não foram com ele, só depois que ele venceu. E é isso que eu tenho que entender. Se nós queremos vencer, se nós queremos alcançar, nós temos que nos esforçar. Nós não podemos ter medo no dia do mal, nós temos que aprender a enfrentar. Diga glória a Deus, confia em Deus. Olha no versículo 11. E depois dele, Sam, que foi o outro, terceiro valente de Davi, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram uma multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filhos. Olha só, agora eu te pergunto, numa guerra, você sabe que é lentilha, é aquele grãozinho que parece feijão, que você cozinha como feijão, né? Eles estão alguma coisa junto. Agora, numa guerra, olha o valor que tinha o alimento. A gente sabe que numa guerra, se não tiver provisão, o que acontece? O exército não tem provisão, perde a guerra. Ele vai enfraquecendo, e aquele homem estava ali. Aquele homem estava ali no meio de um campo de lentilha. Todos os outros que estavam com ele eram soldados, porque se era guerra, eram soldados. A Bíblia diz que eles, irmãos, recearam, eles voltaram atrás. A Bíblia diz que eles fugiram diante daquela situação. E às vezes acontece, quando você mais precisa, as pessoas que estão perto de você, elas fogem, elas se acovardam, elas deixam de lutar. Mas nós temos que lutar, nós temos que defender aquilo que Deus nos deu. O que Deus te deu, pastor? Eu não sei. Talvez é a sua saúde, é a sua vida, talvez é uma coisa boa que Deus colocou na tua mão, que o diabo está tentando destruir na tua vida financeira, alguma coisa, mas é o teu benefício. E se você quiser manter esse benefício, você vai ter que lutar, você vai ter que se esforçar. Olha que a Bíblia diz, aquele homem, né? Sam, estava ali, ó. E depois dele, Sam, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão. Era o quê? Uma multidão. Não era nem dois, era uma multidão. E a multidão tão grande que a Bíblia diz, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo que estava com ele, olha só, fugia de diante dos filisteus. Ele estava sozinho, ele podia olhar para aquela situação, vendo todo mundo fugir, e ele fugir também, que era normal. Era ou não era normal ser isso? Quando você enfrenta uma coisa, quando você vê um negócio, quando você vê um movimento, quando você vê uma luta muito grande, uma batalha, a tendência é você se autoproteger também. Ainda mais se o inimigo for poderoso. E era poderoso. A Bíblia diz, a multidão fugiu, não conseguiu se suster. Aqueles outros soldados que estavam com ele não conseguiram adiante. Mas olha o que a Bíblia diz: este, pois,
padrão, você tem que defender. Irmão, você que é pessoa de Deus, abre os olhos, porque muitas pessoas que são de Deus, elas estão perdendo a batalha, elas estão perdendo as bênçãos de Deus, porque elas não querem lutar, elas não querem se esforçar. Quando vem o momento da dificuldade, da luta, da batalha, ao invés de elas resistirem ao inimigo, lutar para defender o que Deus deu, seja o que for, a maior parte foge, a maior parte se esconde. Mas por que foge se esconde? Porque são vazios do poder de Deus. A gente sempre está falando, cuidado, você tem que se fortalecer no poder de Deus, você tem que fortalecer nas promessas de Deus, você tem que se fortalecer no Espírito Santo, porque se você não se fortalecer, o dia que você tiver que defender alguma coisa que você precisar de defender, você não vai conseguir. A maior parte do povo não conseguiu fugir, mas aquele homem, porque ele era uma pessoa ungida de Deus, preparada por Deus, Deus o capacitou e ele não fugiu. Você não pode fugir. Quem quer vencer? Pode. Olha para a Bíblia diz. Ele se colocou, foi no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou o quê? Um grande livramento. Quem quer um grande livramento de Deus? Você tem que defender a tua causa. Você tem que se colocar contra o inimigo. A Bíblia diz: o justo é entregue como leão. O que é uma pessoa que entrega? Uma pessoa que não receia a batalha, a pessoa que não receia no dia da luta, a pessoa que ela é firme, mesmo sabendo que ela é uma pessoa muitas vezes deficitária, fraca, uma pessoa que não tem muita condição, mas ela sabe que Deus está com ela. Essa é a diferença. O justo é entregue, ele não tem medo no dia da batalha. Esses homens aqui, eles receberam a bênção de Deus, porque eles não fugiram, eles enfrentaram, e Deus, o próprio Deus, operou um grande livramento. Mas se ele tivesse fugido, tinha tido livramento? Se ele não tivesse enfrentado essas circunstâncias, tanto ele como esses outros homens, se ele não tivesse defendido o direito dele, ele teria tido um grande livramento? E é isso que a gente tem que entender. Às vezes nós enfrentamos lutas, adversidades, batalhas, situações difíceis que o diabo coloca, o inimigo coloca, mas nós não podemos, meus irmãos, recuar. Nós temos que defender, seja qual for, porque o diabo não fala: eu vim na tua saúde, eu vim no teu dia, eu vim na tua vida financeira, eu vim nisso, eu vim na tua família. Ele vem em várias formas para destruir, para colocar o mal, e você tem que estar preparado para defender. E só quem defende é aqueles que estão ligados com Deus de verdade. Diga, glória a Deus, que no dia da batalha, quando o inimigo se levanta para tomar o que é dele, para usurpar aquilo que Deus deu a ele, seja a própria vida, saúde, qualquer coisa da vida, dinheiro, bens, família, ele não foge, ele luta, ele enfrenta, e Deus faz acontecer o livramento. Diga, glória a Deus, ele não recua diante da batalha. Olha que a Bíblia diz, continua dizendo, depois disso aqui: também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale dos Efaíns. Olha só, porque o diabo ele nunca desiste, não. A Bíblia diz que ele está acampado ao derredor, vive ali, cercando, bramando como leão. E aqui não era diferente. Davi ele estava na caverna, estava lá no acampamento dele, e a Bíblia diz que esses 3 homens desceram até Davi, mas lá em volta do acampamento que Davi estava nessa caverna, havia uma multidão de inimigos. O inimigo está aí, irmãos. Olha o mundo que a gente está vivendo. Da mesma maneira, uma multidão, e a Bíblia continua dizendo aqui, uma multidão dos filisteus acamparam no vale de Efaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Está vendo? Davi estava num lugar forte, mas os filisteus estavam tudo em Belém. E a Bíblia continua dizendo: e teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Está vendo? O povo Davi não estava lá em Belém, porque Belém, você sabe que era o lugar onde Jesus nasceu, do povo de Deus. Os filisteus já tinham dominado, já estavam ali. E Davi só conhecia Belém. Ele passou a maior parte da vida dele em Belém, e ele conhecia, sabia o que tinha lá. E a Bíblia diz que ele teve desejo. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E teve Davi desejo, disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou a perante o Senhor. Diga, glória a Deus. Todo homem de Deus, toda pessoa de
pessoas valentes do lado dele. Pessoas que vão lutar, que vão se esforçar, que vão medir muitas vezes o temor, o medo de situações, para ajudar, para fazer. Davi tinha toda pessoa, todo homem de Deus é pastor, todo ungido de Deus precisa de pessoas assim. Pessoas destemidas, pessoas que não olham para a situação, pessoas que para ajudar na necessidade da obra de Deus, do homem de Deus, eles se esforçam, eles passam por cima de situações, enfrentam situações. Davi tinha, e todo mundo que faz a obra de Deus precisa de pessoas assim. Pessoas que realmente se esforçam, não tenham medo, não tenham uma batalha, circunstância da vida, se esforçam para servir, para ajudar, para levantar. Davi tinha, e Davi, quando aqueles homens trouxeram, ele nem quis beber, ele derramou diante do Senhor. É isso que você tem que entender e eu tenho que entender. Quando nós nos tornamos pessoas valentes e nos tornamos pessoas para servir a Deus, para ajudar na obra de Deus, você não está honrando o homem. Tudo que você faz é para a glória de Deus, é para honrar o Senhor, é para restabelecer diante de você um galardão. A Bíblia diz aqui que deve, pelo menos que seja um copo de água. Ao ungido de Deus, o profeta, ele não perde galardão. Mas quantas pessoas, irmãos, que são chamados por Deus para serem valentes, pessoas destemidas, pessoas intrépidas como o leão, que não tem medo, não tem receio do dia a dia da vida, das circunstâncias, que vão adiante, que venham e entrem no arraial do inimigo e realmente cumpra a vontade de Deus, faça a vontade, ajude a servir a Deus, mas a pessoa não consegue. Por quê? Porque ela não tem o Espírito Santo, ela não se fortalece espiritualmente falando, por isso não consegue. Quantos reclamam, meus irmãos, no dia da batalha, das dificuldades, dos problemas, quando o inimigo cerca, quando os problemas têm? Porque não estamos se preparando, porque Deus, ele capacita pessoas que estão à nossa volta, em volta dos homens de Deus, dos ungidos de Deus, para que elas venham que servir um propósito, mas um propósito natural, não um propósito espiritual. Porque na verdade, como você faz, você pensa que está fazendo para o pastor, para o missionário, para o pastor Jair, você está fazendo para Deus. Diga glória a Deus. É a honra que você está dando a Deus, está dando a esses homens valentes, intrépidos, eles se esforçaram. Eu não sou digno, é para o próprio Deus que eu vou oferecer. E a Bíblia diz que ele ofereceu e derramou perante o Senhor. E ele disse: guarda, meu Senhor, que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não quis beber isso, não quis beber. Isso fizeram aqueles três valentes, porque o valente, ele se esforça. Valente não é uma pessoa que não se angustia, não se entristece no dia da luta. O valente é aquele que defende, é aquele que luta, é aquele que batalha. Porque todo mundo, irmão, que é humano, ele tem deficiências, mas a pessoa que é valente, ela é qualificada por Deus para vencer essas diferenças, para vencer essas fraquezas e cumprir o propósito de Deus. Diga glória a Deus. Esses homens conseguiram, eram valentes. Eram pessoas que Deus usava de uma maneira diferenciada, de uma maneira, por quê? Porque eles eram pessoas justas, pessoas que estavam ali com propósito, e diante da luta, eles não voltavam atrás, eles lutavam. Mas elas precisam do apoio da família e elas são abandonadas. Quando elas mais precisam do apoio dos irmãos da igreja, mais são abandonadas. Quando elas mais precisam, mais são, porque você não sabe quem é que vai poder te ajudar. Você tem que aprender a confiar em Deus. Diga glória a Deus. É no Senhor, Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, Ele que me livra, Ele me abençoa. Pastor, mas eu não posso confiar na família. Você tem que confiar, mas não é para confiança, você tem que confiar em Deus. Diga glória. Quantas pessoas, quando mais precisam, mas elas são abandonadas. E às vezes não é nem porque são tão abandonadas, é porque a vida continua. Às vezes você está numa luta, mas os outros têm vida, continua. Quantas pessoas que quando vê uma pessoa enferma, da família, doente, faz o contrário, em vez de batalhar, de lutar, de orar, de buscar Deus, a pessoa se interna junto com a pessoa no hospital e fica naquela, não tem mais tempo para nada, para buscar Deus. Vai trazer solução isso? Mas quantos não fazem isso? Somem da casa de Deus, somem da palavra, somem da oração, como se fossem resolver o problema. Nós temos que aprender que nós temos que depender da nossa fé. Diga glória a Deus. Em primeiro lugar, olha o que a Bíblia diz: e levantando a oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Maldito o homem que confia no homem. Você não pode confiar no ser humano. Você para depender o que é seu, para depender o que Deus te deu, seja a sua vida, seja os seus bens, seja os seus sonhos.
Olha para a Bíblia. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Por que estavam dormindo? Porque eles não eram pessoas preparadas espiritualmente. Eles não tinham o hábito de orar, de buscar Deus, e naquela circunstância, naquele momento difícil, eles não tiveram força para defender. Eles não tiveram força para ir adiante. Isso aqui é uma regra de Deus. Irmão, nós não podemos brincar com a nossa vida espiritual. Nós temos que aprender a nos preparar, buscar o Espírito Santo, nos fortalecer, mas para que quando vier a batalha, nós não entremos no colapso como muitos lembram. Quando não tem uma ajuda, quando não tem um amparo humano, quando não tem um amparo natural, porque o nosso amparo verdadeiro é Deus, diga glória a Deus, para nós confiarmos em Deus. Olha o que a Bíblia diz. E disse: por que está dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. É isso, não adianta. Nós que somos de Deus, nós temos que estar preparados para lutar, para enfrentar até o último, enquanto houver um fôlego de vida em nós. Nós temos que lutar, pelejar para manter aquilo que Deus nos deu. Diga para Deus, porque senão nós vamos perder a batalha. Nós não vamos ver o livramento, e muitos têm perdido. E não adianta a gente falar porque fulano é de Deus, aconteceu isso, porque fulano de Deus, porque Deus permitiu. Lógico que a pessoa está na vontade permissiva, na vontade permissiva está todo mundo. Todo o povo da terra está na vontade, porque ele está vivo, porque Deus permite, porque Deus criou o ser humano, criou toda a natureza. Uma coisa está na vontade permissível, outra coisa está na vontade de Deus, buscando a Deus, se fortalecendo, cheio do Espírito Santo, porque aí é que vai ver o livramento, ali é que vai ver a bênção, diga glória a Deus, porque na vontade permissível, quando a gente está sempre ali guarnecido, fortalecido pelo Espírito Santo, e a gente consegue ultrapassar as coisas da natureza, senão a gente vai perder esses grandes livramentos de Deus. Não tem como mudar isso, a não ser em oração pela fé verdadeira, pela palavra, né? Isaías 35, olha o que diz aqui. Muito forte isso que a gente está vendo hoje, mas a gente tem que entender isso. Que tem de pessoas perdendo aquilo que Deus tem dado a elas, porque elas não querem combater, elas não querem realmente se esforçar espiritualmente falando. Olha o que diz Isaías 35, versículo 3: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Diga glória a Deus. Qual é a função de uma pessoa que é de Deus? Levar a palavra de Deus para fortalecer. E é isso que eu estou fazendo com você hoje. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei o que o diabo está tentando tirar que Deus te deu. Não sei se é a sua vida, se é a sua saúde, se é a tua família, se é os teus bens, eu não sei. Mas eu sei que eu posso trazer uma palavra para te confortar, para você entender. E se você combater, se você defender, usando o poder de Deus, você pode vencer. Diga glória a Deus. Essa é a minha função. É dessa maneira que o servo de Deus fortalece o povo de Deus. Com a palavra. Olha o que a Bíblia diz. Fortalecer, vamos ver novamente? Confortai as mãos fracas e fortalecer os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai. Amém? O que eu posso fazer por você? Te carregar no colo, pastor? Mas eu estou precisando de um abraço, de um beijo, de um carinho. Tudo bem, eu posso te dar isso, mas o que eu posso fazer é mais do que isso. Você tem que entender que você tem que se esforçar. Você tem que lutar, você tem que cercar a tua bênção, aquilo que Deus te deu. Você tem que pelejar, você tem que fazer o que for necessário para você o que? Prevalecer, para você manter aquilo que Deus te deu, seja o que for. Esforçai-vos, olha só, e não temais. Diga glória a Deus. O justo é intrépido como um leão. Intrépido é o que é ausente, medo. Não é que você não tem as coisas naturais da vida, tem temor natural, mas você não recua, porque Deus não tem prazer naquele que recua. Diante da luta, você está ali, você defende, você vai para cima, você entrega, porque você é justo. Por que muitos não conseguem? Porque não estão na justiça. Porque o justo, ele luta até o fim, ele não cede. E aí que seja feita a vontade de Deus, mas que ele luta, ele vai adiante. Até o último suspiro, ele luta pelo seu benefício, para aquilo que Deus deu a ele. Diga glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. E não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Quem é que vai trazer a bênção? O pastor Adalberto, é o irmão Dimas, é o irmão não sei quem? Quem vai trazer a tua bênção é o próprio Deus. Quando você é intrépido, quando você não se deixa levar, quando você não se joga, quando você não recua, quando é o próprio Deus que traz o livramento. Senão Deus não vai poder livrar. Olha só, ele virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Quem é a bênção de Deus? Você tem que
ser mais valente que o valente. Não adianta passar a vida toda diante de Deus brincando de religião, porque o problema da maior parte das pessoas que buscam a Deus hoje é que elas não se fortalecem, elas não buscam o Espírito Santo, elas não se preparam, e quando vem a batalha, quando o diabo vem roubar o seu campo, o seu benefício, a pessoa não consegue prevalecer, e Deus não consegue, porque Deus ouve o quê? Fé, vem que eu ouvi pela palavra. A oração é a arma do cristão, o nome de Jesus, e o Espírito. A desgraça, ela vai sucumbir, ela não passa, porque é Deus que prepara, e o caminho é Jesus, é a palavra, e sem ela não adianta. Ela é a espada da justiça, irmão, ela é a nossa arma. Ele diz aqui, e o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Diga agora a Deus, quem é o povo de Deus? Aquele que busca a Deus de verdade, de coração, de alma. Aquele que me buscar só vai encontrar aquele que me busca de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Esse negócio de balela, porque eu sou de Deus, eu aceitei Jesus, eu sou não sei o quê. E na hora da luta, e na hora que o imundo entrar para roubar a tua vida, para roubar tuas bênçãos, para roubar o teu benefício, para roubar a tua paz, para roubar a tua coroa, e agora? Se você não for de Deus de verdade, o imundo vai entrar, e tem entrado na vida de muita gente, que deveria lutar, pelejar, se esforçar, e não consegue, não tem força, e ele vai dominando, porque não estão agindo como verdadeiros filhos de Deus. E a Bíblia diz claramente, olha só, mas será para o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Diga glória a Deus, está vendo? Nem os loucos, nem aqueles que não são tão normais assim, eles não vão errar. E por que o povo de Deus tem errado o alvo? Por que não tem conseguido acertar? Porque não estão vivendo como o povo de Deus. E aí quando o diabo vem, o mundo vem para roubar, quando vem a peleja, quando vem a luta, a pessoa não consegue defender. Se não conseguir, ele vai roubar, ele vai destruir. Diga glória a Deus. Só podemos vencer com o Espírito de Deus, só podemos vencer com a palavra que é a espada, no nome de Jesus, e através da oração, seja ela de repreensão, seja de determinação, seja de ação de graça. É assim que o servo de Deus disse. Se ele não tiver o Espírito Santo, o diabo vai continuar brincando com ele a vida toda. Quando ele mexer com Satanás, quando ele provocar o diabo, porque o diabo a gente provoca com oração no nome de Jesus, ele não vai sair como não tem saído da vida de muita gente. Nós temos que aprender a resistir. Diga glória a Deus, a usar o poder de Deus. Para terminar, olha o que a Bíblia diz, Provérbios capítulo 24. Você volta um pouquinho em Isaías, você vai encontrar antes de Salmos, depois de Salmos, Provérbios, aí dentro. Diante, não consigo, pastor, eu estou fraco. Porque você está se portando como um povo de Deus, um povo que busca, um povo que se fortalece, que tem o Espírito Santo. Diga ao fraco o suporte. Na hora da luta, da peleja, se você não defender o que Deus te deu, você vai perder, você vai ser destruído. Você é um valente, mais valente que valente. Você é um valente de Deus. Diga glória a Deus. E não adianta fugir da circunstância. Olha o que diz aqui, Provérbios 24, versículo 10 em diante. Olha o que fala aqui. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será o quê? Sabe que Deus não pode ser frouxo? Pastor, eu quero luta, não sei o que eu faço, porque veio porque você está vivo. Se Deus te deu a vida, você tem que defender a tua vida. Se Deus te deu um benefício, você não pode ser frouxo. Frouxo é aquela pessoa que afrouxa, que se droga, que se deixa levar. Você é uma pessoa de Deus, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo de Deus. É uma tentada que entra, pastor. Quando vem a hora, pastor, eu não aguento, eu não passo, olha, eu não suporto, eu não consigo. Por quê? Porque é frouxo. É uma pessoa que não se edifica espiritualmente falando, que realmente não vive uma vida espiritual. Porque se você for frouxo, olha só, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será o inimigo vai entrar, porque o inimigo ele se mostra forte. Olha aqueles homens, 800 aqui, não sei quantos ali, muitos fugiram, ele olhava para o lado, cadê a sua defesa daquilo que ele deu? Crê na coisa que Deus é bom, que Deus não põe doença para destruir ninguém, que são consequências da vida nesse mundo, do pecado, da maldade humana, do desrespeito, das coisas erradas que o ser humano fez. Você quer
seja. Esse negócio de ficar com paparicação, não sei o que, ele diz que não me diz, não leva ninguém a nada. Traz um conforto momentâneo, traz. Mas e daí? O que adianta a pessoa perder a batalha? A Bíblia diz claramente: livros que estão destinados à morte e salvos que são levados para a matança. E ele diz: se os puderem retirar, porque nem Jesus pode se libertar, todo mundo pode. Teve lugar que ele entrou que nem milagre ele pôde fazer, porque as pessoas não acreditavam, porque as pessoas não se levantavam, não recebiam a palavra de Deus, não tomavam posse da palavra de cura, de libertação. Você não sabe quem você vai conhecer. Você tem que fazer o seu papel. Diga glória a Deus. Não confie no homem. Maldito o homem que confia, seja a tua família, pai, mãe, irmã, porque eles podem parar e todos podem. Confia no Senhor. Aprende a defender o que Deus te deu. Você é um filho de Deus. Você entrou diante de Deus para receber poder, para receber virtude, capacidade para vencer. Mas se você não crer, se você não se esforçar, se você não defender a tua causa, você vai perder. Imagina no dia, aquele valente vai ser mais valente que você, vai te derrubar. Mas se você aprender a defender, a se esforçar, você vence. Diga glória a Deus. E não tem outro jeito, irmão. Não existe outro jeito. Por isso que nós vamos nos levantar hoje e vamos buscar o Espírito de Deus, porque sem Ele